Grande abraço, bom dia, João. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo da rádio. Eu tive essa mesma impressão ontem, vendo o jogo, porque eu achei que já tinha, na verdade. Eu fui contando que ia ter um sensor, que o árbitro ia ver de primeira, assim, e a gente começou a ver o VAR traçando linha e passando a câmera em slow motion. Eu achei bem esquisito, na verdade, então também fiquei surpreso por isso. E até um jogo que valia milhões, né? É um jogo que vale passagem de fase na Taça Libertadores da América, um placar ajustado, né? Não era uma coisa assim, validar ou não validar, vai dar quase na mesma. Não, o Cruzeiro ali estaria empatando e logo em seguida empatou e depois não teve força para segurar. Mas, em termos de avanço, o que você está sentindo no futebol? Os números estão sendo bem interpretados? Estão servindo para melhorar a qualidade do produto, João? Eu imagino que em uns lugares sim, mas a gente está passando por um processo, como posso dizer, meio que uma mudança de cenários que teve o boom da análise mais ou menos 10 anos atrás. E agora a gente está meio que começando a entender o que funciona e o que dá errado, né? Principalmente se dá para contar só com número, o que é número e o que tem que ser visto no olho ainda. Então, eu imagino que os próximos anos vão ser ainda melhores, mas a gente ainda está passando por algumas confusões de achar que número é tudo no esporte, que só o dado frio ali explica tudo, mas não acho que seja o caso ainda. E em relação ao que aconteceu na Copa, você acha que isso já prevaleceu? Uma mistura dos números com a observação, porque times pequenos encararam os grandes, né? Justamente por terem estratégias distintas. Não, com certeza. E não só os números nesse caso, né? A gente viu uma Copa, primeiro, a maior Copa em número de seleções, então a maior Copa em número de estilos, em número de histórias mesmo, né? Tinha time que não tinha a mesma pressão que um grande tinha, por exemplo, então podia até experimentar mais coisas, foi o caso de Cabo Verde mesmo. E uma Copa muito plural também em termos de jogadores, né? Imagino que a Copa mais diferente que a gente viu de fluxo migratório de jogadores de diferentes nacionalidades. A própria seleção da Austrália, por exemplo, tem uma geração jogadores de diferentes partes do mundo, né? Muito pelo fluxo migratório de lá. Então a gente viu uma Copa de muitos estilos, claro, os números ajudaram nesse sentido. O dado que ficou mais conhecido na época foi o próprio dos gols antes e depois da pausa de hidratação, que ajudou a gente a interpretar o jogo quase que como uma questão de quartos em vez de tempos. Então imagino que essa parte mais minuciosa da análise e os números foram muito importantes. Diga, Ledonelis. Bom dia, Taca, como é que tá, meu velho? Tudo bem? Bom dia, tudo certo, por aí. Cara, eu quero fazer aqui contigo já um recorte para o futebol local, né? Conforme a gente até tinha trocado uma ideia antes. Falar um pouco a respeito dos jogadores que a dupla Grenal contratou agora nessa janela de inverno. E também a possibilidade de alguns nomes aí que foram ventilados que não chegaram, talvez nem cheguem, né? Tu chegou a produzir alguns conteúdos a respeito do croata, que o Grêmio contratou, e do Danilo Barbosa. Do Internacional, tu fez do Eliasson e do Sanabria, né? Se tu pudesse nos falar a respeito dos dois jogadores, como é que eles jogam, como é que tu vê que eles podem contribuir, se encaixar nos times. De repente, vamos começar pelo Internacional, aí depois o Israel faz esse bate-papo aí sobre os jogadores do Grêmio, começando pelo Eliasson. Certeza, vamos embora. Então, o Eliasson, ele veio numa meia oportunidade de mercado do Inter, né, com essa dinâmica assim, de não poder gastar muito em transferência, assim, porque até acho que vai ser o motivo principal do Arce não vir, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Eliasson, ele traz boas coisas, principalmente pensando em transições ofensivas. É um jogador de 30 anos, canhotinho, quase 1,80 m, acho que ele tem 1,78 m, se eu não me engano. E ele pode jogar por conta do físico dele, acho que talvez a parte mais latente dele, que
É um jogador muito físico, a passada dele muito larga, jogador muito rápido, muito explosivo. E imagino que com isso ele pode ajudar principalmente nessa linha de 5 do Pesolano, substituindo o Vitinho. No caso, deixando o Vitinho mais próximo do gol e ele fechando o comercial à direito, na linha de 5 mesmo, para justamente puxar essas transições da equipe. E é um jogador, tem como a maior qualidade ofensiva dele o cruzamento muito bom, se eu não me engano, 6,5 por jogo e com 40% de acerto, que é altíssimo para um ponta. Então pode ser bem explorado, principalmente pelo Sanabria, né, que tem um jogo aéreo muito bom. E ele não gasta vaga estrangeiro, que é outro ponto positivo para o Inter. O Pesolano ele tem insistido na parte ofensiva em tentar o recurso do cruzamento, da bola alçada na área. Então o Eliasson é um especialista, porque o Inter não tem esse jogador no grupo, né? Então me parece que faz bastante sentido o perfil desse jogador, levando em conta a maneira como o Internacional vem jogando nos últimos jogos, de uma forma mais reativa, defendendo no 5-3-2. E o Sanabria, além das características dele, né, é um jogador de Copa do Mundo, o Alex Arce também esteve na Copa do Mundo, os dois são jogadores da mesma posição e função. Se tu pudesse nos falar primeiro as características do Sanabria, de que maneira ele pode contribuir com o time do Internacional dentro do modelo de jogo atual, junto com o Eliasson, e depois falar um pouquinho como é que eles foram na seleção paraguaia. Com certeza. Então, o Sanabria é um caso complexo, assim, né? A análise dele é um caso complexo porque ele é um jogador que está há muito tempo jogando e há muito tempo na Europa, né? Ele está, se eu não me engano, desde 2013, 2014 jogando por lá já. E é um jogador que passou, né, por Barcelona, passou por Roma, passou por Betis, Torino, ele foi muito bem no Torino, inclusive. E agora teve uma passagem desastrosa pela Cremonese, caiu por lá, então fica essa dúvida se é um cara que vai de fato ajudar o Inter. Mas falando um pouco de estilo dele, é aquele 9 mais finalizador mesmo, poucos toques dentro da área, não é um condutor, não é um jogador que vai gerar muito jogo. Então, o foco dele é principalmente recebeu na área, deu poucos toques, finalizar para o gol. E nos últimos anos ele até vem saindo mais, ele vem procurando mais pivô, até justamente por uma questão física dele, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas ele demonstrou ser um atleta interessante quando ele sai da área. Faz alguns pivôs, não gira muito, mas ele consegue sustentar bem a jogada. Só que entra o ponto ruim, que também é um jogador que teve 24 contusões e lesões durante a carreira. Então, claramente já em declínio físico, não tem mais a mesma potência para arrancar, teve 4 lesões na última temporada. Então, gera dúvida se ele vai conseguir ter continuidade no Inter. E é um dado que vem rodando muito também, não só na mídia, mas também entre a própria torcida, que é um jogador com 8 gols nas últimas 3 temporadas, né? Que por bem ou mal, um número que pesa muito contra ele. E como era a relação na seleção do Paraguai, disputa por posição com Alex Arce, falar um pouquinho do contexto, o porquê tu acha que o treinador optou por um e não pelo outro, para a gente poder entender também, porque o Arce é o nome em pauta, né? É bem provável que ele não venha. Agora, ele é um nome em pauta. A gente ficou especulando durante muitas semanas a possibilidade da contratação desse jogador. Até o Abel Braga confirmou o interesse do Inter num áudio que ele mandou para o Luiz Carlos Reck. E, salvo engano, ficou meio que até acertado o próprio acordo do Inter com o jogador, né? É verdade, é verdade. Não, o acordo era com o Eliasson. Não, com o Alex Arce também teve. E aí faltou o clube liberar o Abel. Não, mas naquela gravação ele falou que o Eliasson ia acertar naquele dia. Isso, mas ele falou do Alex Arce. Ele disse que o Alex Arce se interessava e dependia do jogo. Porque foi a condição dada pelo Independente Rivadavia. Ele diz isso. Porque com o jogador, então, estaria já acertado. Cinco né? jogadores, sim. É isso que o João Taca tá se referindo. É isso aí? Desculpe aí, João. Não, capaz, tranquilo. Falando da seleção, acho que primeiro a gente tem que entender que é a hierarquia dos atacantes na seleção paraguaia, que é o seguinte: o Sanabria ele estreia pela seleção em 2013 com 17 anos, que ele era
era tido como uma grande promessa, jogou a Copa do Mundo Sub-20 naquele mesmo ano. E então ele jogou, né, de 2013 até basicamente 2016, 2026. Foram 50 jogos, marcou, se eu não me engano, eu tenho aqui anotado, tem 10 gols, tem 3 assistências. E então são 13 anos. E, claro, entre altos e baixos, mas sempre um jogador confiável, foi capitão da seleção por uma época, era visto como uma referência da equipe. Daí tem o caso do Arce, que é um jogador que estreia pelo profissional, no futebol profissional em 2017, e tem uma ascensão meteórica, né? Ele estava jogando no Ameliano do Paraguai até 2021, então ele vai para o Rivadavia, tem uma primeira temporada muito boa, se destaca de novo na segunda, vai para a LDU, volta para o Rivadavia e nesse meio tempo é quando ele é chamado para a seleção paraguaia. Então, ainda aquele jogador que ninguém sabia se era fenômeno de uma temporada, se seria duradouro, mas ele foi chamado muito pelo momento. Fez para lá de 60 gols na LDU, fez 30 gols numa temporada pelo Rivadavia, então ficou impossível de não chamar ele. Num recorte recente, eu imagino, e até foi o que a gente viu um pouco, o Arce ele estava levando um pouquinho à frente na briga pela seleção, mas muito pelo momento que era quase impossível de segurar e o próprio Sanabria estava passando por uma fase muito ruim. Mas, considerando o recorte inteiro, o Sanabria ele e acho que vai ser durante muito tempo, meio que o 0-1 da seleção paraguaia no ataque. Boa, valeu, Israel. Agora é contigo aí. Tudo bom, João? Tudo certo? Por aí? Tudo certo, meu querido. Bom dia para ti. Cara, eu tenho uma pergunta aqui, já que tu é especialista, né, em análise de dados e scouting, e eu queria que tu desse a tua opinião, né? O futebol gaúcho, cara, nos últimos anos, nunca esteve tão globalizado, né? Nunca esteve tão globalizado como tem agora. Porque antes era... Grêmio Internacional tinha 1, 2 jogadores sul-americanos jogando nas suas equipes, isso sempre foi culturalmente falando, sempre foi da nossa história, só que agora mudou, né, cara? Abriram as portas do resto do mundo aqui para Porto Alegre, abriu as portas e nós temos aí, ó, chegando um jogador sueco para o Internacional, o Grêmio tem um jogador dinamarquês, um belga, um jogador croata, um jogador de Cabo Verde. Ao mesmo tempo, cara, nunca o futebol gaúcho esteve tão em baixa, tão em declínio técnico, como nos últimos 4, 5 anos. Eventualmente, Grêmio e Inter beliscam alguma coisa, mas a gente tem conversado bastante aqui que deixaram de ser protagonistas nas competições em que participam. E aí a pergunta que eu tenho sobre análise de dados e scouting é: será que no futebol a gente não está exagerando a gente comenta bastante isso, né? Eu levanto muito essa tese. Será que a gente não está americanizando demais o futebol? Porque os esportes americanos são baseados em estatísticas. Basquete, futebol americano, hóquei, os esportes americanos, beisebol, são tratados de forma individual e específica. Os jogadores são contratados pelas suas performances individuais baseado em estatísticas. Tantos arremessos, tantos jardas recebidas, etc. e tal. E tem sido feito isso no futebol nos últimos anos. Será que a gente não está exagerando muito em só colocar as estatísticas e os dados e deixando de avaliar outros elementos na hora de contratar alguns jogadores? Por que eu te pergunto isso? Porque grande parte desses jogadores não está dando certo aqui no futebol gaúcho, principalmente. Tu olha, que nem eu te falei, a gente teve um monte de contratação globalizada de vários lugares. O que a gente pensa como torcedor? Que nossos times vão voar. E está sendo o contrário. Tu tem uma explicação para isso? Então, vamos lá. Sobre essa questão, principalmente no Brasileirão, o que eu observo, e não só na dupla Grenal, claro, fica muito latente na dupla por causa das contratações recentes, mas que o futebol brasileiro em si está muito caro para jogadores brasileiros. A gente sempre vê as especulações, não só da dupla Grenal, mas dos outros times, que jogadores brasileiros, no geral, estão muito caros, não só de transferência, mas em salário também. Acho que hoje qualquer jogador que era tido como nota 6, nota 7, hoje está pedindo 1 milhão por mês, 1,5 milhão por mês, enquanto esse jogador estrangeiro muitas vezes vem até em transferência gratuita ou empréstimo e vem pedindo 500 mil, 400 mil.
Então fica muito mais viável para essas equipes poderem até competir, né? Por exemplo, se o Inter fosse atrás de um 9 do Brasileirão, ele não iria pedir menos de 1 milhão, 1 milhão e meio. Ao mesmo tempo que se o Grêmio fosse atrás de um volante, cara, até volante da Série B hoje a gente vê pedindo 800 mil por mês já. Então... Como é que é? Volante da Série B pedindo 800 mil por mês? Teve caso de achar que é o salto da carreira, pode ganhar contrato mais alto. Nossa. Então... O Gilmar Veloz falou exatamente isso aqui. Às vezes consegue, daqui a pouco alguém, falou algum isso. clube na bondade faz contrato de 4 anos com eles. E é o mesmo fenômeno do futebol inglês. Os jogadores ingleses, que não são os melhores, são os mais caros. Sim, e não por menos os clubes ingleses, pelo menos não os de ponta, pararam de vir buscar jogadores aqui, né? Porque tá caro, tá inflacionado esse mercado aqui no Brasil. E eu acho que essa escolha de ir em estrangeiros, claro, tem casos e casos. O próprio Grêmio pode-se dizer que errou no começo do ano com o Leonel Pérez e o próprio Nardoni, que ainda não engrenou. Mas eu observo que é um movimento muito mais de urgência, de necessidade, do que necessariamente de querer escolher o estrangeiro. Então, acaba que o brasileiro fica muito caro, o empresário do estrangeiro oferece um contrato, às vezes, metade do preço para esse clube, e acaba que é o que tem no momento. Ô, João, Flávio Dalpizon, um abraço para o amigo. A gente tem percebido o seguinte, que os analistas que trabalham para os clubes, eles procuram, fazem aquele rastreamento, enfim, mas muitas vezes barra no diretor, não no executivo, mas no amador e também no técnico. Isso é algo que ainda permanece, que se vê nos clubes. Agora profissionalizamos. Profissionalizamos coisa nenhuma, ou profissionalizamos entre aspas, porque vai o treinador, tu sugere um jogador e o treinador sugere outro, vai prevalecer normalmente do treinador? Tem bastante e tem vários cenários, né? Tem o do treinador que pode vir, acho que para mim até o mais frequente, assim, tem um jogador que se encaixa, não só em dados, mas no olho mesmo se encaixa o sistema da equipe, valor de acordo com o clube, daí chega no treinador, não, mas eu treinei esse aqui 5 anos atrás, vai ser esse. Acontece muito, e às vezes até por relação de comissão empresário, clube empresário também pode acontecer. Também tem, e eu vejo que vem acontecendo com mais frequência, e eu imagino até que com mais frequência do que eu imaginaria para 2026, que é a tal da contratação midiática. Às vezes tem um jogador que se encaixa muito mais dentro de toda a filosofia do clube, mas ele não é midiático, ele não vai vender camisa, assim como dizem, né? E acabam que vão em um jogador, muitas vezes, mais batido assim no cenário, justamente que é conhecido, não vai dar dor de cabeça, todo mundo conhece, e eu vejo que vai acontecendo muito esse cenário também. João, em termos de futuro, o que você acha? Que haverá uma reciclagem, que voltaremos a um patamar adequado aí para que se possa pagar, ou a coisa está sem freio e vamos continuar nessa viagem na maionese aí que os clubes estão tendo, pagando caminhões de dinheiro, como o Corinthians agora está pagando aí para o Depay, como o Carlos Vinícius está pedindo para o Grêmio mais de 2 milhões. Esses custos todos elevados que a gente não achava nem incrível antes, né? Com certeza, inclusive esse caso do Carlos Vinícius é impressionante, né? E é um bom retrato do que vem acontecendo, né? De jogador ver o clube como contrato da carreira, assim, e subir cada vez mais. O que eu imagino, eu consigo pensar em 2 cenários, que o primeiro é a redução da quantidade de estrangeiros no campeonato que está sendo discutida. Talvez possa mudar um pouco o panorama dos clubes brasileiros obrigatoriamente ter que ir atrás de jogadores brasileiros. E uma outra questão que eu acho que até pesa bastante nessa balança
é sobre os clubes em crise eles continuarem gastando, né? Então você permite que os clubes, mesmo sem dinheiro, eles continuem podendo pagar 2 milhões por mês, 3 milhões por mês para jogador. E, então, ou seja, você consegue aumentar ainda mais a disparidade, aumentar ainda mais a inflação entre o jogador e o salário dele, mesmo sem dinheiro, porque aparentemente não há uma cobrança direta para esses casos, né? Tem clube devendo 2, 3 bilhões aí, conseguindo contratar jogador e trazer jogador por salários altíssimos, então a gente está meio que brincando com dinheiro de mentira esse ponto, e imagino que pese bastante para justamente seguir aumentando, né? Não tem um freio nisso. Muito bem, estamos conversando com o João Taca, que é analista de desempenho, de sistemas, analista de dados, de scout, ele que trabalha na ESPN, e tem uma empresa tua também, né, Taca? Eu tenho um perfil no Instagram que eu posto sempre as contratações, sempre o mais rápido possível. Quem quiser seguir é @jtaca, vou até soletrar aqui rapidinho, se puder. Claro. JTAK, 2 As no final e uma underline. Eu sempre posto as análises. Então é JTAKAA underline. Isso. Tá certo. E Eu ali... posto lá, postei as últimas da dupla, então quem quiser seguir, mais que bem-vindo. Bom, e em termos de projeção aí, quem é que você acha que está mais próximo de dar certo? O Eliasson, pelo que eu entendi, vamos ver se eu me fiz, se você se fez compreender e se eu captei o que você sugere que possa vir a acontecer no Internacional. Ele virar ala direita para que possa liberar o Vitinho, para que o Vitinho fique mais na frente. E ele, mesmo com características de ponteiro, de driblador e de tal, ser o ala para dar vitalidade e chegada com mais força à frente. Entendi certo? Entendeu. Eu imagino que possa ser, hoje ao meu ver, é o mais provável de acontecer. Não que também, a gente nunca sabe o que passa na cabeça do Pesolano, mas ele também, claro, pode acabar pondo o Eliasson numa posição mais à frente, assim, de querer puxar a transição ofensiva, quem sabe ele já na frente, para não ter esse trabalho de percorrer o campo todo. Sim. Mas pensando até em potencializar o próprio Vitinho, que hoje é um jogador, eu enxergo o Vitinho como um dos poucos jogadores com maior poder de finalização do Inter, mesmo que não seja totalmente preciso, é um jogador que tem essa característica. Potencializar o Vitinho, pondo ele mais perto do gol, e pegar o Eliasson. O Eliasson tem como ponto fraco justamente não finalizar muito, colocar ele na ala para ter justamente esse jogador mais operário, assim por dizer. Então, se o Sanabria der certo, um vai bailar, ou o Carboneiro ou o próprio Vitinho, né? Se o Eliasson virar o ala pelo lado, não sobra vaga para todo mundo, né? Porque o Bernabé estando afirmado, o Alan Patrick melhorando como melhorou, não te parece? Eu acho que pode vir a ser o caso. Não que o Carboneiro também seja totalmente confiável fisicamente, não. A gente viu ano passado que ainda mais no fim do ano, que a sequência aperta ainda mais em frequência de jogos, é um jogador que pode causar muitas dúvidas em condição física. O próprio Alan Patrick também, por bem ou mal da idade, já está na dele, o Sanabria também não é muito confiável. Então, eu imagino que na rotação não vai ter muito sentido isso, por conta de que sempre vai ter algum jogador que vai estar em condição física melhor ou pior, às vezes até sem condição de jogar, mas considerando assim o cenário que todos estão saudáveis, eu imagino que o Eliasson ele pode vir a ser titular, mas hoje é mais possível enxergar ele talvez como um 12º jogador. Se for para imaginar todo mundo saudável, não acho que ele vai tomar de primeira essa vaga de titular. Uma análise tua sobre o Krovinovic e sobre o Giovanni Cabral, o que eles podem conquistar dentro do Grêmio, conquistar que eu digo em termos de espaço para si? O Giovanni Cabral, eu enxergo ele com uma projeção maior de titularidade.
Um jogador bem interessante, assim, ele até jogou o primeiro jogo dele pelo Grêmio, ele faz aquela meia assistência, né, que é o golaço do Caito pela lateral. É um jogador interessante, assim, consegue jogar seus 70 minutos ali em uma intensidade boa, perfil de drible muito interessante, consegue gerar muito jogo, né, seja finalizando ou seja ali jogando mais por dentro para tentar construir. E imagino que ele pode virar esse jogador um 12º, às vezes iniciar alguns jogos quando tiver ausência de algum dos pontas do Grêmio. E o Krovinovic, eu enxergo ele puramente como oportunidade de mercado. Assim. Trabalhou com o Luiz Castro lá no Rio Ave, em 2017, se não me engano. E é um jogador, assim, a gente fala que é um atleta que não erra muito, mas também não arrisca muito. Então, fica naquela de desarma algumas bolas, circula o jogo, distribui bastante. Um amigo meu até falou brincando que era um Arthur croata de baixo custo, assim, que é um jogador que circula bastante o jogo, se posiciona sempre perto da bola, tenta de alguma maneira fazer a saída, mas é aquilo, não tem histórico de gol e assistência, não é intenso, assim, não é aquele jogador conhecido por desarmar a todo momento, então fica naquele limbo de ser um atleta de elenco. Muito bom. Valeu. Obrigado, João. Disponha também da gente aqui na Rádio Grenal e cumprimentos pelo trabalho aí. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, valeu. Só deixa eu confirmar aqui o teu endereço eletrônico aqui, @JTAKAA_. Perfeito. Isso mesmo. Então tá. Valeu.